Fala, gente, terça-feira, 67 dias de isolamento e ontem novo decreto, tudo permanece como está. O que eu posso dizer a você nesse momento é: fique em casa, coragem. Deus ele não dá desafio aos fracos, tudo é questão de tempo, não acredite, coragem. Eu vi ontem a doutora Rafaela uma história que eu quero compartilhar, pedi permissão a ela, disse que havia um rei que tinha muitas terras, súditos, e tanto a corte como o povo, eles eram totalmente felizes. Era um reino de abundância, de fartura. E diz que aproximando os dias da morte do rei, ele resolveu preparar o seu filho para governar e governar bem, e deu um anel a ele e disse: olha, primeiro, em tempos sombrios, tire o anel e lê a frase que tem nele. E em tempos alegres, faça o mesmo. Passou-se o tempo, sucedeu o dia em que o reinado ele estava em tempos sombrios, como esse da pandemia, a fome, seca, e a tristeza invadiu aquele reinado. O jovem então lembrou o ensino do seu pai. Então ele tirou o seu anel e estava escrito: isso tudo passará. E assim aconteceu. Passou. O reino voltou a ser feliz e ele voltou a ler novamente a frase daquele anel: isso tudo passará. O grande ensino é que nenhum momento em nossas vidas ele é eterno. Nem as alegrias, nem as angústias, nem as pandemias, nem as crises, tudo passará. Então, podemos entender algo muito simples, é que nós humanos somos fantásticos. Nós temos plano A, plano B, plano C, porém Deus, ele não tem plano B, ele tem apenas um plano apenas. E acredite, esse único plano dele na minha e na sua vida vai funcionar exatamente como ele quer. Faz sentido para você? Deus ele fala conosco, Deus ele nos guia, Deus ele nos orienta, e na jornada da nossa vida nós somos guiados por Deus. Então o tempo todo o que Deus ele planejou para a minha e para a sua vida, ela vai se cumprir. Então se permita no caminho ser transformado. Jesus disse com clareza que ele veio para dar vida e vida abundante. Por isso nós podemos aprender na vida de Paulo. Ele usou o quê? Ananias. Ele usa pessoas. Ananias ele recebe uma direção de Deus, mas ele questiona. Ele chega para Deus e ele diz: mas Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele estava relatando a vida de Saulo, tudo que ele sabia. E Jesus então responde e diz: Ananias, este Saulo, de quem você disse tudo isso, que pensa dessa forma, dessa maneira, esse Saulo que você ouviu falar, ele não existe mais. Ele é outro Ananias. Este Saulo, Ananias, depois que ele se encontrou comigo, depois que ele se ajoelhou diante de mim, depois que ele caiu do cavalo, depois que ele ouviu a minha voz, depois que ele foi tocado pela minha graça, Ananias, ele não é mais a mesma pessoa. É interessante. É que nesse mesmo texto, logo no início, diz que Saulo ele vinha respirando ameaças de morte, ele tinha raiva, ele tinha ódio no seu coração. Mas agora ele está de joelhos. Ele não é mais ameaça, ele não é mais uma presença violenta aos discípulos. No início da pandemia, talvez você tinha essa raiva, esse ódio, e é preciso que você se permita ser transformado. É muito importante isso, querido, porque o que nós estamos vendo é que as pessoas, principalmente os religiosos, estão ferozes, odiosos, irados. E quando a gente encontra com Jesus, tudo muda. Não é que a gente é tolo, não é que a gente tem que ser tolo, besta, não, mas é que nós somos realmente transformado pela graça de Deus. Então entenda muito bem isso. Vida extraordinária, vida após a pandemia, tem que gerar em nós uma transformação. Faz sentido para você? Porque Saulo aqui, não é que ele mudou de ideia, não é que ele
passou a saber outras coisas que ele não sabia ainda. Ele não mudou de comportamentos. Ele mudou foi de afetos. Ele não tem mais ódio em seu coração. Isso é uma transformação. Ele mudou de paixões. O que ele odiava, ele passava agora a proteger. Entendo que quem se encontra com Jesus, quem fica de joelhos, quem ouve a sua voz, vai sendo transformado dia a dia. Não é aquela coisa que você seguiu uma religião e agora busca uma outra. Não, é muito mais que isso. Essa pessoa, ela é transformada em seus afetos. Veja só, se você passar pela rua e tiver uma árvore ou numa praça, você vai entender agora. Essa árvore que está aí na rua, na praça, ela é verde. E ela não fica verde somente quando você aparece. Aquela flor do seu jardim, difícil hoje ter jardim, mas ela espalha a sua fragrância, quer alguém apareça ou não. Ela libera a sua fragrância, mesmo que diante dela esteja uma pessoa tola, estúpida, idiota, grossa. Mesmo que ele esteja passando ali, ela exala o seu perfume. Então, ela espalha a sua fragrância, porque isso é o estado de ser dela. Então, nessa pandemia, mesmo que deseje explodir, criticar, falar mal do governo, não faça isso, porque você foi transformado. Aquele que ama, ele é amoroso, ele não escolhe o que vai amar. Nos últimos anos, junto com a minha esposa, eu aprendi muita coisa. E juntamente com ela, nós aprendemos muita coisa. Eu quero deixar duas coisas aqui. A primeira que nós aprendemos foi o seguinte, que toda crise, ela tem três coisas. Tem uma solução, tem uma data para terminar e tem um ensinamento para as nossas vidas. Se foi ótimo, se foi ruim, foi uma experiência. O segundo ensino é que o nascimento acontece, a morte acontece. Dois eventos que estão fora do nosso controle. Você e eu, nós não podemos fazer nada a respeito desses dois eventos. Mas eu aprendi que entre o nascimento e a morte, existe a possibilidade do amor fluir, do perca a doçura, do seu bom perfume de Cristo. Quer uma vida extraordinária? Compartilhe o amor. Eu não sei agora quem foi que disse, porém foi dito. O amor, ele não é uma propriedade a ser guardada. O amor é uma fragrância a ser compartilhada. Pense nisso. Se este vídeo ele fez sentido para você, compartilhe em suas redes sociais. Porque ninguém pode ser feliz sozinho. Um beijo no coração, graça e paz.